vocês? Bom, hoje nós vamos estudar aspectos humanos do continente europeu, ok? Que é o caderno 2. Então, aqui nós encontramos o continente europeu, tá? Aqui é um mapa político da Europa, tá? Representando todo o continente europeu. Nós vamos falar da questão da estrutura populacional. O que seria isso? A população. É uma população, né, mundial que apresenta características que elas são expressas por meio de alguns indicadores, tá? Que seriam indicadores demográficos, como densidade demográfica, crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade e entre outros. Aqui, ó, populacional, você vê que as pessoas vivem de 80, né, até mais. Então, ela tem uma alta expectativa de vida, tá? Então, isso, né? E a elevada, né, renda per capita, né, que são a renda dessas pessoas, né, lá da Europa. A renda delas são muito boa. E depois a gente tem as altas taxas de alfabetização, né, o incentivo à escola, à educação, né, como eu coloquei aqui embaixo, que é muito atrativo. Então, eles investem fortemente em educação, é onde o quê? Quando você tem um investimento em educação, você tem uma perspectiva de vida, né? Você tem um emprego melhor, é onde você vai ter uma renda melhor e assim por diante. E você tem também, como é um país rico, você tem baixa taxa de mortalidade infantil, né? Porque você tem como pagar médico, você tem uma boa alimentação, enfim, então a mortalidade infantil é muito baixa. E o acesso à água tratada e à rede sanitária, né? Que nada mais é do que o saneamento básico. Isso é essencial para o IDH de um país se elevar bastante, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Né? Então, isso é um atrativo. Outra que leva também à migração, a pobreza, né, extrema, exemplo de África, né? Questões de guerras, né, civis, conflitos civis entre eles também levam a migrar também a falta de emprego. Exemplo, muitos brasileiros saem do Brasil para uma oportunidade melhor na Europa, porque a renda, né, em euro é 5 vezes mais do que o nosso valor. Então, isso é bastante atrativo para nós também e para o mundo inteiro. E aqui o grande problema, quando essas pessoas, né, coloquei aqui cruzando o mar Mediterrâneo, quando elas cruzam de forma ilegal. Né, elas são conduzidas pelos coiotes, que são chamados. Então, aqui elas já receberam, tá, da costa, que os guardas da costa, de onde eles chegaram, pode ser da Itália, da Grécia, enfim, eles receberam colete, porque já chegaram, mas muitas das vezes eles estão aqui atrás, ó, eles vêm em todo esse barco, ele é lotado, então ele atravessa todo o Mediterrâneo, sem condições nenhuma de segurança, num estado precário, todo mundo amontoado, sem colete salva-vida, porque isso daqui foi doado pela guarda costeira, que já aprenderam eles, né, conseguiram pegar, que depois vão deportá-los para os seus países de origem. E aqui a gente está vendo um barco, então, situação precária. Isso quando não é barco, é botes, né, botes infláveis. E aí o mar, né, Mediterrâneo agitado, né, muitas pessoas, né, morrem porque vira o barco, às vezes, né, fura quando é bote. E aí essa cena aqui chocou o mundo, né, dessa criança aqui turca, que os pais estavam atravessando da Turquia para a Grécia, mas aí o barco virou, que a rota deles mesmo era chegar no Canadá, mas eles iriam até a Grécia primeiro. E o filho dele, na hora que naufragou, né, esse bote, esse barco, a criança morreu afogada. Isso saiu em todos os jornais, uma forma de chocar o mundo. Pena que só choca por dias, né? Porque isso aqui acontece ainda e agora eu estou dando essa aula e deve estar milhares de pessoas tentando atravessar o mar Mediterrâneo e milhares morrendo. Então choca só de início, mas essa é a grande realidade, né? Dessa imigração, né, que eles precisam fazer. E muitos não têm nem outras opções, né? Às vezes fogem, né, do lugar de país de origem, porque também se ficar morre, então eles tentam a sorte.
Aqui eu coloquei uma charge que muitas das vezes, né, praticamente sempre, os países europeus, aqui está a bota, né, a Itália, elas barram a entrada. Então, aqui é uma charge. Então, eles brincam, né, o Mar Mediterrâneo, a União Europeia, eles não deixam entrar, barram mesmo, tá, a entrada de qualquer imigrante. Porque, querendo ou não, destabiliza a economia, né? E as pessoas lá, os europeus, eles se sentem incomodados também. Porque, querendo ou não, você tira o emprego de algum europeu, né? E fora que quando essas pessoas conseguem entrar, é mão de obra barata, eles não vão ganhar como um europeu. Então, é uma charge. Outro grande problema que vem com isso é a xenofobia, quando eles conseguem entrar. Que é o que é xenofobia? Eles hostilizam, uma aversão, né, essas pessoas que têm outra cultura, outra etnia, raças, né? Então é intolerância, tá? Tá aqui é uma charge quando eles entraram aqui no continente europeu. Então eles são refugiados é um pouquinho diferente de imigrantes. Então a migração ele vai por escolha, tá? E os refugiados eles são obrigados a sair do seu país, tá? Aí é questão de conflitos mesmo, né? Aí pode ser conflitos religiosos, como a gente tem o Estado Islâmico, né? Que eles matam mesmo, guerras, aí eles fogem do local para ir para outro país. E eles são recebidos com isso, intolerância por causa da sua crença, da sua religião, por ser muçulmanos, enfim, racismo, né? Pela sua raça, discriminação por estar saindo do país e tentando entrar no país europeu, e o preconceito. Tá? Essas pessoas são extremamente hostilizadas. E lembrando que xenofobia é crime. Tá? Bom, então a gente já viu um pouquinho sobre a Europa e na próxima aula de geografia nós vamos estudar Europa, urbanização. Ok? Então, até a próxima, pessoal.